Muito boa tarde, Brasil. Eu, lendo notícias que leio todo dia, vi um anúncio da Caixa Econômica dizendo que vai facilitar a vida de compradores de imóveis. Que bom, principalmente para cada um de nós que sonha, evidentemente, em adquirir a sua casa própria. Toda a facilidade apresentada, que maravilhoso. Você tem uma noção, por exemplo, quando a Caixa Econômica faz aqueles salões de imóvel, geralmente aqui em Brasília é feito no Parque da Cidade, né? Um lugar super amplo e superlota por 3 dias, gente, mais gente, mais gente. É o sonho de todos nós. Quando surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, pensamos até que ele iria contemplar principalmente as pessoas abaixo da classe média média ou classe média mais baixa, e o pobre, sobretudo. Até que andou fazendo alguma coisinha, mas não rolou como deveria rolar realmente. E tudo isso dentro da notícia que eu li da Caixa Econômica. Eu comecei a mexer e falei, preciso fazer um programa como esse. Até porque antigamente você pegava um jornal, como o nosso Correio Brasiliense, para anunciar que você estava vendendo um imóvel, que você até queria comprar um determinado imóvel e tudo mais. Você pegava um jornal de domingo, ele pesava quase 5 quilos. Mais da metade dele era simplesmente anúncios classificados de compra e de venda, sobretudo. Em tempo de nova tecnologia, né, nós estamos num novo tempo. O mercado imobiliário fez esvaziar completamente, né, os nossos anunciantes. Eu estava aqui até separando, por exemplo, para mostrar, né, o classificado são 2 folhinhas somente, amigo. 2 folhas. Nem achei. Mas resultado, não aparece mais. Até no domingo, no máximo 8 folhas, e você com 8 páginas, que você conta frente e verso para dar 8 páginas. Esse aqui nessa sexta-feira, está aqui, ó. São 4 páginas, mas na verdade é uma folha do jornal dobrada ao meio e anunciando. E vai ser, ainda olha, são os mesmos anúncios dos dias anteriores, sendo basicamente repetidos para manter os classificados, tendo uma página deles para quem precisar. Vamos falar um pouquinho da compra de imóveis. Vamos falar um pouquinho desse novo tempo de tecnologia. Você aperta ali, o cidadão anunciou o apartamento que está à venda, está lá mostrando fotografias, às vezes vídeos, né? Sala, o cara passeia pelo apartamento e tudo mais, né? Vende com a maior facilidade. Para tratar deste assunto no programa de hoje, eu contei com um empreendedor do mercado imobiliário. Ele já está na praça há mais de 20 anos, inclusive à frente de entidades representativas, apaixonado por apresentar novas formas de experiências à relação que estabelecemos com os imóveis. Do seu desejo de ajudar as pessoas e construir um lar, nasceu o Condono.com. Olha aí, eu estou falando de Flávio Vasconcelos, bom te conhecer. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Prazer estar aqui Eu com sou você. do tempo do Correio Brasiliense anunciando os classificados. Eu peguei um pedacinho também dessa fase do Correio Brasiliense e confesso que realmente eu me lembro de ver meu pai procurando imóvel para poder comprar terreno, para poder construir casa, para poder Sim. vender casa. Era um hábito constante lá, é um negócio de família já. Eu já sou a 2ª geração desse negócio, entendeu? E eu passei por toda essa transformação. E se você não chegasse até às 4 da tarde para fazer um anúncio, ele ia ficar para o Dia seguinte. 2 dias depois. Né? Porque se você fizesse até 4 da tarde, saía o anúncio no dia seguinte. Exatamente. Então, se você... E o bom é que vendia, né? Se O sexta-feira... Correio era forte nessa história. Se sexta-feira você perdesse o time, realmente você iria conseguir fazer seu anúncio só na segunda para sair na terça. Aí você mesmo teve que correr atrás de um profissional de tecnologia, né? A famosa TI,
para poder complementar hoje o trabalho que ou você entra nele ou você está, como diz o outro, numa pior. É verdade. E quando a gente fala de tecnologia, a gente associa muito à facilidade. Mas hoje se amplificou muito os meios de comunicação que trazem informação, principalmente sobre o setor imobiliário. E aí, muitas vezes, você precisa trafegar entre várias páginas para realmente encontrar aquele conteúdo que você quer. E aí é que surge o Condono, na ideia de trazer todas as informações dentro de uma plataforma única. E uma plataforma que comunica o interesse do proprietário individual. É esse o nosso principal objetivo, gerar informação para que o proprietário consiga ali anunciar o seu imóvel de forma clara e conseguir apresentar para quem tem interesse todas as informações necessárias para a tomada de decisão do outro lado. Deixa eu apertar o botãozinho e apresentar o cidadão da tecnologia, né? Ai, meu Deus do céu, bacharel em sistemas de informação, mais de 10 anos trabalhando com tecnologia da informática, né, da informação. Ele é empreendedor há mais de 6 anos. Estou falando de Felipe de Freitas, é isso mesmo? Isso mesmo. Né? Olá, e eu faço questão de apresentá-lo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu, quando vejo vocês que mexem com tecnologia de informática, eu chego a dar uma recolhida. Né? Eu sou do tempo do telefone que falava e escutava. Né? Uso o computador porque não tem outro jeito. Já não usa mais máquina de escrever. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Mas que é novo tempo, não é mesmo? Com certeza. A tecnologia traz muitas possibilidades, né? E não poderia ser diferente no mercado imobiliário, que sempre está em alta, né? E a gente encontrou no mercado imobiliário, tem encontrado uma possibilidade de aliar realmente a tecnologia e viabilizar um processo tão delicado. Esse é o X da tecnologia, é aí que a gente amarra e realmente está a mágica. Essa é a mágica do negócio. Realmente... E é um bateu, valeu, né? Você não tem, eu ainda citei ainda há pouco, né? Ou você chegava às 4 horas da tarde para botar o anúncio no dia seguinte pelo Correio Brasiliense, ou você simplesmente não ia colocá-lo. Tinha até gente para receber o teu anúncio, mas já te avisava, só vai sair depois de amanhã. Exato. E hoje a tecnologia te propicia tudo, não propicia? Com certeza. A tecnologia veio justamente para facilitar e viabilizar todos os processos que antes eram feitos de formas manuais ou burocráticas, como bem citado. Né? A tecnologia vem justamente para viabilizar essas questões, desburocratizar o que antes demorava muito tempo, hoje é para ser feito de forma muito mais fácil. Agora há tempo para tudo, né? Eu estava vendo a Caixa Econômica, se eu não me engano, foi ela quem promove esses salões de imóveis, não é? Aconteceu lá em São Paulo o salão de imóveis e tinha lá mais de 3.000 ofertas. Bota o vídeo aí, melhor do que eu falar, vamos sentir inclusive como é que está o comportamento de mercado na principal cidade brasileira, no principal estado brasileiro, que é o estado de São Paulo e a capital de São Paulo. Coloca aí. O prédio ainda está na planta, mas já dá para ter uma ideia de como serão as unidades à venda. Imóveis pequenos, com área entre 26 e 31 metros quadrados. Na área comum, ambientes de lazer e uma lavanderia. É um apartamento bem compacto, tá? Um apartamento mais pequeno, mas bem montado, bem distribuído. E todos os nossos prédios, todos os nossos condomínios, no 18º andar, que lá em cima no rooftop, nós temos área de lazer. Esta é uma das oportunidades apresentadas pelo Salão do Imóvel. Cerca de 40 expositores participam aqui do salão. Ao todo são mais de 3.000 imóveis à venda. E todos podem ser adquiridos com financiamento da Caixa. Para saber qual é a melhor modalidade, o comprador pode fazer a simulação pelo site do banco. É impressionante, eu estava prestando atenção nos números, né? Mais oferta, menos imóveis vendidos no semestre, segundo a repórter apresentou lá. Agora, o que mais me chamou a atenção, o representante da Caixa falando, e aí eu conclamo o Felipe para falar com a gente, você viu, antes a repórter dizendo se você quer um imóvel, você vê ali e tudo mais. Mas aí tem que entrar no site para fazer. Sim. Se dá para comprar e tudo mais. Exato. Quer dizer, não estamos fugindo mais da tecnologia, não, Felipe? Não. Realmente a tecnologia, onde a gente vai, a tecnologia se faz presente, né? E, como já dito anteriormente,
Para você hoje visitar um imóvel, você não precisa mais visitar um imóvel fisicamente. Hoje, Sim. com um tour virtual, por exemplo, sem sair de casa, através do seu smartphone, do seu celular, você tem a possibilidade de fazer uma navegação e navegar por todo o imóvel como se você estivesse presencialmente visitando aquele imóvel. E não é só imóvel, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que foi funcionário do Correio Brasiliense nos áureos tempos dos anúncios, né? Ele hoje trabalha com venda de carros usados, né? Venda e compra e venda. Com a facilidade, ele bota lá no site ou em devido lugar lá, que eu não entendo direito, né? Mostrando o carro por dentro, por fora, por baixo, por cima. É impressionante isso. Bota lá 10 fotinhos e rapidamente, como ele mexe mais com carro mais luxuoso sempre, vende com uma facilidade enorme. Com certeza. E outra questão importante a se ressaltar, se falando de taxa de juros, de financiamento, nós podemos trabalhar com várias possibilidades de financiamento, tendo a Caixa como um parceiro estratégico, mas também trabalhando não só imóveis Caixa, né? Não só financiamento Caixa, mas também com outros bancos, sem ter que ficar toda vez indo de banco em banco, batendo de porta em porta. Hoje a ferramenta, com um clique, você já consegue ter uma proposta de financiamento em todos os bancos e comparando em um só lugar. Rapidamente assim? Rapidamente. Porque você também, tudo virtual, você não tem que ir, por exemplo, né? Quem é o grande financiador de imóveis no Brasil? É a Caixa ainda, não é? Hoje o grande pilar de financiamento ainda é a Caixa. Ela se destaca principalmente pelos produtos do mercado imobiliário, pela expertise conquistada ao longo de muitos anos. Mas a gente tem outros bancos também oferecendo condições similares e para nichos, às vezes, um pouco diferente daquilo que a Caixa está acostumada a atuar. Isso que o Felipe falou é muito importante, porque a internet, ultimamente, vem sofrendo uma série de questionamentos, principalmente pela questão de segurança. Toda a parte de confiança é muito importante. Então, hoje, para você entrar na internet e ter certeza que você está navegando num site seguro, você precisa realmente conhecer as origens, conhecer os empreendedores, as empresas que estão por trás, se aquela proposta de valor realmente vai ser entregue. Tudo isso é um trabalho que gera muita dedicação de uma equipe multidisciplinar, onde quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente pensa num produto fechado, mas ali tem dezenas, às vezes centenas de pessoas por trás, cada um desenvolvendo um pedacinho, uma fração daquilo, para que aquilo ali se torne realidade. Quer dizer, fica muito mais difícil o cidadão, se quiser dar uma passada de perna em alguém, ele não consegue hoje com tanta facilidade? Hoje a gente consegue fazer um atendimento que a gente considera misto. A gente sabe o quanto o bem imóvel representa hoje como um bem de família. O imóvel é o bem mais caro que uma família compra ao longo da vida. Em média, ele compra entre 2 e 3 imóveis no máximo. Então, a gente sabe o quanto aquilo precisa, na hora de ser comercializado, vendido ou negociado, precisa ser gerada uma relação de muita confiança. Não é algo ainda considerado simples, principalmente pelo ponto de vista de valor emocional do que as pessoas viveram dentro daquele imóvel também. Agora, pelo que eu percebo, é o seguinte, hoje você não vai dizer, por exemplo, que só quem tem dinheiro, quem é de uma classe um pouquinho mais, tem um pouquinho mais, é que tem acesso, né? Pelo contrário, antigamente você via pouca gente comprando o jornal, mas havia uma disputa ferrenha. Você tem o classificado aí, né? Me empresta e tudo mais. Era uma disputa danada, mas danada mesmo. Hoje, com você na palma da mão, quem é que não tem um celular? Me diga para mim. Todo mundo. Né? Pode ser um xing-ling, como, né? Pode ser aquele vultuoso que custa uma fortuna, mas todos eles têm acesso à tecnologia e chega a esses sites, não chega? Com certeza, sem dificuldades, condono.com.
A tecnologia, quando a gente vai analisar hoje por onde são acessos, praticamente 80% dos acessos são feitos pelo mobile, pelo celular. Sim. Apenas 20% é feito pelo notebook tradicional ou pelo aquele computador tradicional. Certo. Que é o que eu uso. O que fez as pessoas hoje acessarem a internet exatamente pelo aparelho foi a tecnologia do equipamento, que hoje ela se popularizou muito. Então, como o Celso acabou de dizer, todo mundo hoje realmente tem acesso a um celular. E a conectividade. Hoje, vários espaços, inclusive públicos, dão disponibilidade para você utilizar a internet. O que isso faz com que a gente tenha que desenvolver um produto híbrido, tanto para quem usa no desktop, quanto para quem usa no mobile. E o mobile hoje, se você pegar essas diferentes tecnologias, tem um grande trabalho da tecnologia para adaptar para cada tecnologia, porque não é assim, a gente desenvolve um programa e ele lê em todos os celulares. Você tem que desenvolver programa para sistemas de navegação diferentes, entendeu? Então, quando eu disse que do celular mais baratinho ao mais super caro, você tem que adaptar. Exatamente. Quer dizer, o que eu vejo no mais barato, eu não vejo ou no mais caro, eu não consigo, às vezes, ver no mais barato. Exatamente, até pela questão de resolução da tela. Tem uma tela maior que você consegue ver mais. Numa tela menor, a gente tem que ajustar a resolução para que realmente você também consiga ver. E cada vez as telas estão maiores, Exatamente. né? Antigamente, você tinha só o celularzinho, que era para ouvir falar. Quanto menor, melhor. Hoje, pelo que eu estou vendo, cada vez mais pesado, cada vez mais amplo, tela de 5, de 4, sei lá. E essa história que ele falou, esses 2 palavrões que ele falou aí, ó, né? Eu não manjo nada, meu Deus do céu, amigo. Né? Que coisa. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Nós mostramos o feirão da Caixa. Quando acontece lá, daqui a pouquinho, então, se já não aconteceu, vai acontecer aqui. Né? E eles pegam lá o pavilhão do Parque da Cidade para fazer isso. Ainda vale fazer esse tipo de encontro? Ainda tem freguesia para isso? Ou a tecnologia simplesmente disseminou esse tipo de feirão? Sim. O comprador de um imóvel, ele é extremamente conservador. Por mais que ele faça ali análise de todas as informações do imóvel, que ele faça a primeira pesquisa, olha que dado importante, Celso. Praticamente 90% de toda pesquisa inicia-se pela internet. Tá? Segundo o próprio Google. Desses 90%... Até porque nós não temos mais onde pesquisar aqui. Exatamente. Né? Se você for olhar imóveis vendendo aqui, eu não cheguei a olhar, não. Mas deve ser uma listrão, no máximo uma filinha aqui. Mas sabe o que ainda tem? Tem o outdoor, tem o panfleto, certo. Tem a própria placa do imóvel que chama a atenção. Então, assim, esse passante, essa pessoa que realmente às vezes está ali na rua, acaba sendo impactado por essa mídia que a gente chama mídia offline. Não, o jornal continua sendo usado, o jornal continua sendo usado numa escala menor. Anunciando seus edifícios, grandes imobiliárias que têm um edifício ou muitos apartamentos para vender, botam uma propaganda, né? Sim. É comum você ver. O Lírio Aguiar, por exemplo, está aparecendo direto na televisão, em revistas, jornais e tudo mais. O ícone, né? É um ícone. É um ícone dos imóveis de Brasília. Com certeza. Um grande abraço, Zé Lírio. Faz muito tempo que eu não vejo. Um abraço a todo mundo que ajudou a estruturar esse mercado de como está hoje. Ele fez isso. Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, em relação... Se vale a pena o salão. Em relação à busca, 80% realmente começa na internet. E um dado importante aí para a gente entender o perfil desse comprador. A maioria que inicia a busca são os homens. Então, em caso de imóveis, né? No caso de imóveis. Geralmente, gira em torno de 65% a quantidade de homens que começam essa busca. Mas... olha que engraçado. Geralmente, quem fecha a venda, na maioria das vezes, são as mulheres. Porque ela vai ver... Mulher sempre mandou. A última palavra é sempre minha, sim, senhora. Não é mesmo? Ela que vai dizer. Se o cara for um imóvel para morar, vai valer a sua opinião?
Não. Mas não vai nunca. É a mulher que manda mesmo. Sim, senhora. Exatamente. A última palavra pode ser do homem, só essa. E então, a maioria das vezes que uma venda é fechada, a grande influenciadora acaba sendo a mulher. E aí vem o feirão. Porque o que entendi. acontece? A tecnologia, ela ainda se limita ao espaço que a gente chama de espaço virtual. E o imóvel, assim como o bem, como um automóvel, é um bem tangível. Só que a tecnologia ainda não é capaz de substituir 100% uma visita, 100% a confiança daquela construtora, daquele proprietário que foi responsável por informações cuidar dos daquele moradores do patrimônio. local, do ambiente que você vai ver. A gente costuma né? dizer que é o seguinte, Também a acho. primeira coisa que a pessoa, que a família compra, as pessoas compram, é o bairro. Sim. A segunda é as condições daquele edifício. Quem são os meus vizinhos? Qual é a conveniência que está ali em volta daquele prédio? Só aí, depois dele convencido por todos esses aspectos, é que ele realmente vai a fundo para entender a disponibilidade de imóvel naquele prédio. E aí sim, ele vai tomar decisões que aí é um gosto particular, e aí são as exigências individuais de cada um, que realmente precisam ser discutidas ainda presencialmente. E é por isso que a Caixa Econômica está anunciando agora, né? Sim. De que vai fazer uma coisa mais fácil para adquirir a casa própria e tudo mais. Foi anunciado com o presidente Bolsonaro junto e tudo mais. Coloca aí. Já no Palácio do Planalto, o presidente participou do anúncio feito pela Caixa Econômica Federal de uma nova linha de crédito imobiliário. Os juros vão variar conforme a inflação. Eles vão de um mínimo, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mais 2,95% ao ano, a um máximo, o IPCA, mais 4,95% ao ano. Vai depender do relacionamento do cliente com o banco. O prazo do empréstimo poderá ser de 360 meses, para financiamento de até 80% do valor do imóvel. Pelas contas do banco, as parcelas mensais podem diminuir de 35% a 51%. Durante o evento, Bolsonaro lembrou que a redução dos juros vai estimular a competição entre os bancos. Com toda certeza, os outros bancos vão ter que ir para o mesmo caminho, caso contrário, o número de clientes da Caixa, que está em 100 milhões, vai aumentar e muito. O presidente disse ainda que a medida pode gerar empregos. Grande parte, a mão de obra que está aí desempregada no momento é da construção civil. Todos nós temos a ganhar. Quanto mais emprego, menor a taxa de violência. É isso aí. Impressionante, né, amigo? Muito bom. Agora, a Caixa Econômica ainda é a preponderante nisso? A Caixa Econômica é o nosso, vamos dizer assim, um dos nossos principais parceiros. Eles receberam a gente e conheceram o nosso projeto, ao conhecer o nosso projeto, abriram todas as portas e a gente hoje consegue trabalhar com alguns produtos. Esse financiamento que acabou de ser divulgado, a gente já trabalha no nosso portal em parceria com a própria Caixa Econômica. Sei. Baixou o preço mesmo, o custo do dinheiro emprestado? Sim. Houve uma queda real? É importante o consumidor aprender a fazer essa conta, porque às vezes, fazendo um comparativo, tendo certeza da melhor proposta, e aí eu vou... Como a tecnologia vem de encontro ao que o nosso presidente Bolsonaro acabou de dizer, a gente fomenta a disputa entre os bancos dentro do nosso próprio site, porque a gente apresenta a proposta e compara a proposta de pelo menos 7 bancos dentro da nossa plataforma, fazendo com que esse cliente, na hora de tomar a decisão, ele tenha certeza e segurança de qual foi a melhor proposta que se adequa para ele. Mas existem outras propostas desse tamanho que você está dizendo aí, 7 bancos? Existem 7 bancos hoje trabalhando com... Eu pensei nos principais, evidentemente. Eu vejo o Santander tentando, Itaú tentando, o Bradesco tentando. O Banco Inter hoje é que patrocina a camisa de jogador de futebol. É um precursor hoje e tem uma taxa super interessante e também tem uma pegada virtual. Hoje ele não tem uma agência, mas ele trabalha... Essa pegada virtual que ele falou aí, Mano Velho? Essa pegada virtual é já ser um banco moderno que não tem agência física, mas ele funciona todo pelo celular.
todo pelo smartphone. E é fácil de mexer com esse povo? É muito mais fácil do que você ter que ir na agência, encarar a fila. Sim. Então, assim, ir de banco em banco. Hoje o banco digital, todos os bancos estão se tornando digitais. Eu estou vendo completamente, né? Cada vez mais o seu banco, eu ainda sou do tempo de ir lá do banco, né? Eles cada vez estão te chamando mais. Para você entrar no virtual, né? Não entrar na fila lá, não encher o banco, que o que ele quer é reduzir espaço cada vez mais. É uma grande mudança de cultura. Isso é a digitalização das pessoas. E você gera esse trabalho que os principais bancos estão fazendo, está gerando inclusão digital nas pessoas. Porque a partir do momento em que o banco força esse cidadão comum a sair do tradicional e vir para o celular, ele está gerando cultura e ajudando a gente a disseminar o nosso projeto. Com essa facilidade toda, né? Bateu, valeu, é já, é agora. Exatamente. A gente hoje, junto com a Caixa, a gente tem um produto que, se você anunciar um produto com a gente, fizer uma avaliação desse produto junto com a Caixa Econômica, é uma das poucas que tem essa expertise, faz a avaliação do imóvel. A gente consegue antecipar um valor representativo antes mesmo dele vender o imóvel. Me faz entender. Então, vamos lá. Quando a gente vai vender um imóvel, que a gente tem a necessidade de vender muito rápido, e a gente precisa muito de um capital, né, naquele momento ali inicial, o que acontece? As taxas de juros de capital de giro são taxas de juros, na média, de 2% ao mês. Sim. Isso eu estou falando assim numa taxa muito negociada, com uma garantia oferecida, então é uma taxa média de 2%. Quando você vem com uma taxa dessa baseada na garantia imobiliária, a gente consegue antecipar esse recurso numa taxa muito mais baixa antes mesmo dele vender o imóvel. Agora, quando se fala em imóvel, você vê muitos imóveis sendo construídos para quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo. Vai do menor ao maior, de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, né, maiores do que isso. Tem aqueles que são duplex, triplex e tudo mais, né? O pessoal está meio com medo de morar em residências casa. Né? Eu conheço amigos que saíram da região do Lago, que é a mais cara de Brasília, ou já foi pelo menos, né? E vindo para um sudoeste, para um noroeste, onde você pega até um triplex. Parque Sul, que virou o grande bairro dos condomínios de prédio, porque não tem pelotis, né? Então a área de lazer está geralmente no térreo e as pessoas realmente hoje que prezam por uma segurança maior têm ido muito para o Parque Sul também. Setores que ganham com o Brasil. Águas Claras ainda é uma bola da vez também para nós que somos mais pobrezinhos, né? Na verdade, o mercado imobiliário ele é muito vinculado em função do estilo de vida. A gente tem hoje imóveis em Águas Claras, num metro quadrado, muito parecido com o Noroeste, muito parecido com o Parque Sul. Então, o que a gente tem que entender, qual que é o estilo de vida? Como é que esse cidadão, ele ali, como é que está o planejamento dele? E aí, vem um fator muito importante, que é o que você comentou agora, Celso, que é a questão de acesso. O cidadão hoje, qualquer um tem acesso a esse financiamento. Então, eu vou falar uma coisa. Hoje tem que aprender a fazer a conta, por quê? Porque o aluguel que se paga hoje para um imóvel pode ser até mais alto do que uma prestação que você paga do imóvel próprio. Sim. Por quê? Com a diminuição da taxa de juros, você estimula esse mercado, a compra, e desestimula a locação exatamente por essa questão econômica. Hoje uma locação, eu não sei, já ouvi várias vezes que era melhor você pagar aluguel do que adquirir um imóvel e pagar a sua prestação.
é uma outra conta que a gente tem que saber fazer por conta do estilo do imóvel. Então, vamos lá. Tem imóveis que realmente têm um aluguel mais barato? Tem, mas a gente tem que aprender a calcular que a gente não mora só em virtude do aluguel. A gente tem um aluguel, a gente tem um condomínio, a gente tem um IPTU. Muitas vezes esse imóvel ali, ele está passando por uma modernização e aí impacta numa taxa e assim sucessivamente. Então, quando a gente for planejar qual que é o melhor caminho para a gente morar, a gente tem que entender e aprender a fazer toda essa conta. Hoje, por exemplo, você que é um mestre em sites, né, e tudo mais, você também pensa no cidadão de poder aquisitivo menor? Cidadão que quer uma casa do Minha Casa Minha Vida e tudo mais? Pensa nisso ou não? Com certeza, com certeza. Hoje a gente está atuando em 7 áreas, né, em 7 regiões de Brasília, mas isso tudo por uma questão estratégica. Obviamente que o nosso plano é se tornar de âmbito nacional, né? E pensando em âmbito nacional não tem como excluir. Não tem mesmo, até porque os interiores apresentam muito mais o projeto Minha Casa Minha Vida do que os grandes centros, né? Exatamente. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Explica um pouquinho sobre como a gente descentralizou, Felipe. Você é um grande especialista, sabe dizer melhor do que eu. Como que a gente descentralizou o perfil desses imóveis e desse cliente e como que a gente atende de forma distinta cada um deles? Tá certo. Então, assim, Celso, pensando muito na estratégia comercial do negócio, em diferenciar, tem um diferencial competitivo, né, de mercado, o Condono veio com a proposta de, ao invés de tentar empurrar o site todo, a gente teria que fazer uma força muito grande, um investimento muito grande para empurrar o site todo para um anúncio, né? Certo. Então, a gente busca entender o perfil do comprador, o perfil do vendedor. E a gente leva para ele exatamente o que ele está buscando naquela hora que ele está buscando, seja de avaliar um imóvel online, né? A gente tem uma ferramenta que em menos de 2 minutos, por um método comparativo, a gente consegue já dar um valor aproximado, né? Sim. E depois a gente consegue entregar todo um trabalho específico para quem quer avaliar o imóvel. Se ele tiver num momento de financiamento, a gente trabalha somente o financiamento. A gente não tenta empurrar todos os produtos do site, né, para atingir um único cliente em potencial. Então, a gente tem várias estratégias, isso muito aplicado com marketing digital, né, conceitos de marketing digital, aliado à tecnologia. É por isso que o jornal tentava fazer isso com tecnologia nenhuma. Você queria um apartamento, ele está lá. Começava pelo abecedário, né? Águas Claras, Braslândia, né? Cruzeiro, Gama, Guará, né? E assim por diante. Outra coisa, aí eu colocava lá, opa, eu quero um apartamento no Cruzeiro, né? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, mais quartos. Hoje, basicamente, com a tecnologia da informática, você aperta um botãozinho e chega mais ou menos neste tipo de coisa. Sim. E até de valores. Sim, com certeza. Então, assim, a nossa proposta é que você não tenha mais que ficar filtrando. A gente já entende o seu perfil, a gente já sabe quem é você, seu Celso. Caramba. Entendeu? Com toda a inteligência da tecnologia, com dados de rede social, com o teu perfil, onde você mora, qual o tamanho da tua família, se está expandindo ou se está retraindo. Então, de acordo com o teu perfil, a gente já te entrega um produto com as tuas características naquela região. Isso agrega muito mais valor numa tomada de decisão, com muito menos clique. Agora, pouco tem que ser feito em termos de pobre. Vamos analisar a nossa Brasília aqui. O Minha Casa Minha Vida, né? Ele até começou a dar uma andada um pouquinho mais fora do quadrilátero do Distrito Federal, mas, de repente, empacou, mano, velho. Por que isso, hein? Brasília tem uma característica de ser a única cidade do Brasil de origem, que a origem da terra foi por desapropriação. Então, o que acontece? Isso origina algumas dificuldades fundiárias e parte dessas terras hoje estão em poder
em poder do público e parte estão ainda em poder do privado, dos antigos herdeiros. E o que isso acontece? O preço da nossa terra é muito caro, o que acaba inviabilizando o projeto do Minha Casa Minha Vida. Principalmente o ciclo que se tem para poder fazer toda a parte legal, porque Brasília tem muitas restrições e particularidades, principalmente nas questões ambientais. O que é mais fácil nas cidades do entorno, que nós chamamos. Exatamente, o que é muito mais fácil na cidade do entorno, pelas políticas habitacionais e principalmente pelo valor da terra. Uma pena lamentável que a coisa não anda como manda o figurino, né? Eu estava vendo, participando da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, acho que você mandou esse vídeo para mim, né? O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Zé Carlos Martins, falou sobre cortes de orçamento, atrasos de pagamento no programa Minha Casa Minha Vida. E isso complica. Eu moro em Águas Claras há mais de 10 anos. Era a cidade que mais se construía em Brasília, não é mesmo? Sim. Hoje você conta na mão as construções em Águas Claras. É capaz de sobrar dedo. É verdade. O mercado imobiliário deu uma retraída muito em função das questões econômicas que vieram a partir de 2014 e principalmente por um fator que eu enxergo que é muito relevante, que a questão da demanda em algumas regiões caíram muito. O estoque de Águas Claras estava muito grande. E agora é que eles realmente estão sentindo que a coisa está se tornando equilibrada e as empresas estão sentindo hoje mais segurança para fazer novos investimentos. Por quê? Porque o juro desceu, a gente tem mais acesso hoje a um recurso que vai minimizar o risco de novas construções. Tá? Eu tiro pelo seguinte, eu moro num prédio de 18 andares, acho que é 18, né? São 108 apartamentos. A maioria dos apartamentos são de investidores que compraram para alugar ou, posteriormente, vender. Sim. E é o que acontecia com Águas Claras, o que está acontecendo com Samambaia hoje. Até pouco tempo atrás. Com o Noroeste, que imaginava que o governo fosse realmente cumprir e deixar o Noroeste, né, todo chique como seria anunciado, como foi anunciado, e até agora não fizeram nada. Né? Eu queria tocar num ponto crucial desse vídeo. Sim. O emprego. Muito se diz que a tecnologia tira o emprego das pessoas. Eu posso dar um dado real do nosso projeto? Sim. A gente emprega hoje, de forma direta, já dentro do nosso projeto, 15 pessoas. De forma indireta, são mais de 20 pessoas. A gente tem hoje praticamente 30 pessoas envolvidas no projeto todo. E aí, eu trabalhei na construção civil durante muito tempo. Os meus colegas aqui do mercado imobiliário, os incorporadores, sabem o quanto eu prestei serviço na área de instalações. E eu passei 10 anos e no período que eu tive mais funcionário, eu tinha 50 funcionários. Então, hoje, a gente realmente é um setor que emprega muita gente. Então, assim, a gente não está tirando o emprego, muito pelo contrário, nós estamos gerando emprego. E o profissional, que é o profissional tradicional, ele tem muito espaço na formatação de negócio. E a gente tem um núcleo de funcionários tradicionais. Nós estamos quase no final do programa. Vamos mostrar como é que funciona? Né? Vamos sim. Como acessar o site, condono.com, fazer a busca e o cadastrar imóveis e tudo mais. Tanto para quem quer comprar, como quem quer para anunciar. Coloque esse vídeo aí, por favor. Oi! Na hora de vender um imóvel, a primeira coisa é ter certeza do valor de venda. Sabia que no Condono você consegue fazer uma avaliação de forma rápida e segura em apenas 2 minutos? Para começar, a gente coloca alguns dados, como nome, e-mail e CEP do imóvel. Eu vou testar com a minha casa para vocês verem como funciona. Aqui eu coloco os detalhes do imóvel que eu quero vender. Para terminar, só falta colocar o endereço e o telefone. Prontinho, foi rápido, né? E a avaliação chega direto no e-mail. O Condono compara minha casa com outras parecidas na mesma região. Aqui dá para ver o preço máximo, mínimo e ideal de venda do imóvel.
Assim, tenho opções para decidir qual vai ser o valor do anúncio. Também consigo ver quão rápido esses imóveis estão sendo vendidos com base no preço escolhido. A estimativa está dentro do que eu esperava, agora só falta cadastrar o meu imóvel. Quando o anúncio estiver no ar, os interessados podem falar direto comigo pelo site. É o Condono ajudando pessoas a construírem um lar. Como é que funciona a coisa? Quem é que anuncia ali? Quase sempre quem está vendendo, ele procura uma pessoa para tocar para frente. Como é que funciona no sistema de tecnologia? No Condono, como o nome já diz, é com o dono. Apenas o dono, o proprietário do imóvel. E aí a gente tem um detalhe, porque ele precisa comprovar essa propriedade. Não pode ser por procuração, não pode ser por uma escritura, mas tem que ser um documento... Nem o corretor? Nem o corretor. Ele é um registro, a gente tem que ter o registro do imóvel. Agora, a gente tem um espaço, caso esse proprietário de imóvel, ele tem um corretor de confiança, o que ele faz? Ele anuncia o imóvel e, como braço direito, ele inclui esse corretor dentro da plataforma. E é fácil fazer isso pela tecnologia da informática? Dá para separar o joio do trigo? Com certeza, com certeza. Com a tecnologia, sim, não há dificuldade. A tecnologia é justamente para viabilizar e informatizar uma relação que já se dá há muito tempo. É uma relação de confiança onde o proprietário tem o seu braço direito e ele fala, é o meu braço direito que vai coordenar a minha operação e a minha negociação. Eu gostei demais daquela história ali, quer dizer, você, ao dizer, por exemplo, é na QI 13 do Lago Sul, né? Você já teria uma noção de valores ali? Em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos, pelas características do imóvel, pela quantidade de quarto, pelo tamanho do imóvel, a gente sabe o preço do metro quadrado e vai te dar uma média muito aproximada. Quais outras facilidades que o site apresenta? O site apresenta diversas facilidades, principalmente de você ter autonomia de você mesmo anunciar, de você ter as suas fotos, você pode subir as suas fotos ou então a própria plataforma te dá gratuitamente essas fotos. A gente tem um serviço todo preparado para realmente ter a melhor apresentação, uma equipe de marketing altamente capacitada para que o seu anúncio realmente seja visto, seja encontrado, já trabalhando aquela estratégia, né? E todas as partes de correspondente bancário, a gente conta também com cartório, toda a assessoria jurídica, parte de escritura do imóvel. Então, assim, já tem muita coisa, tem muita facilidade. Hoje está tudo na área da tecnologia, né, amigo? Clicou, você acha com a maior facilidade, né? Se o cara aprontou por aí, rapidamente você fica sabendo da vida dele e tudo mais. Você está muito mais tranquilo, né? É verdade. Qual é o conselho final que você deixaria para quem quer adquirir um imóvel hoje? Quando a gente fala de adquirir um imóvel, se o seu negócio é uma casa própria, tudo bem. Opa, eu quero uma casa maior, quero um apartamento maior, mas não, eu quero uma sala comercial, eu quero um andar inteiro, eu quero uma loja enorme ou uma pequenininha loja para botar o meu comércio. Qual é o conselho que se deixa para a gente finalizar? A dica do Condono, ela é a seguinte: compre um imóvel depois de ter certeza de todas as condições de pagamento, escolha bem o produto, analise bem as condições, principalmente documentais daquele imóvel, e não se deixe influenciar. A compra do imóvel é uma compra muito séria para você comprar de forma emocional. Seja muito conservador para que quando você tome a decisão, você tenha certeza que fez o melhor negócio. Essa é a dica do Condono. O que é que você acrescentaria aí? Boa. O que eu acrescento é justamente pesquise bem, né? Sim. A tecnologia realmente está aí para facilitar, então vamos explorar a tecnologia, principalmente para o comprador, que é uma solução que está disponível. Basta fazer um cadastro para realmente um cadastro extremamente simples para você já poder usufruir dessas facilidades. Obrigado por terem vindo, obrigado pelas informações. Celso. Eu cada vez vou aprendendo um pouquinho mais sobre tecnologia da informática, né, e tudo mais. Mas não esqueça do velho corretor, viu? Sabe por quê? Vocês me deixam só dar um recadinho. Corretor
tem que ter a carteirinha dele, ele tem que ter o registro dele e tudo mais. O que aparece de gente querendo ser corretor e que não tem nenhuma identificação como corretor é impressionante. É um alerta que eu faço para quem está nos assistindo. Busque o site, eles fazem tudo isso por vocês, sabe? O cara não entra lá, não, eu sou corretor, é nada. Se você vai olhar na lista de corretores oficiais, eles têm um órgão representativo e na hora você sabe se é ou se não é. Cresce. Tá certo? Eu cresço, né? Isso. Tá bem? Obrigado. Obrigado. E tem mais um órgão também, representativo. Secov. Né? Secov das Tá bem? imobiliárias. E outros mais. Tem muito lugar para você chegar lá. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Falamos um pouquinho de um assunto que você quase não ouve dizer, né? Imóveis. Está pensando no seu? Vai em frente. A Caixa está prometendo que o negócio fica mais fácil lá. Dá uma olhadinha. A Caixa está prometendo também que vai chegar a todas as cidades brasileiras. Pode não chegar como agência, mas ela vai ter uma pequena agência representativa, né, que eles dão um nome específico, ou até na casa lotérica. Muitas casas lotéricas também têm uma representatividade da própria Caixa e você consegue chegar a ela e fazer tudo o que imaginar. E o caixa.com, sei lá, .gov.br, aí botou Caixa no Google, lá você chega tranquilamente. Grande abraço.